Olá, meus irmãos. Hoje é segunda-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Mateus. E no Evangelho nós vemos Jesus que naquele momento, ao saber que João havia sido preso, Jesus volta a Galileia e na Galileia ele vai pregar aos povos pagãos da região da Galileia, perto do mar do lago de Genezaré. E naquele lugar, Jesus vai, além de curar os doentes, pregar o Evangelho, Jesus também vai, naquele momento, anunciar que o reino de Deus está próximo e convertei-vos, confirmando sim as palavras que o próprio João vinha anunciar. Numerosas multidões iam até ele. Então o Evangelho de hoje, ele nos prepara, né? Primeiro lembramos que o Evangelho destes dias serão sempre seleções de uma passagens dos 4 evangelistas, em que vamos ler as manifestações de Jesus, as suas ações que revelarão Jesus como o verdadeiro Messias, né? E assim, nós podemos também lembrar da primeira leitura de hoje, que ela fala para nós, né? A primeira carta de São João. Este é o meu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. E assim, de acordo com o mandamento, e assim vivamos de acordo com o mandamento que ele nos deu. Assim, meus irmãos, ao ouvirmos esta passagem da primeira leitura, que amemos-nos uns aos outros, nós vemos as ações de Jesus. Nós vemos que o evangelista Mateus narrou o nascimento do Senhor, né? A atividade de João Batista e o batismo, né? Que nós vamos ver. E assim, Jesus vai atuando na Galileia, uma região perto da Palestina, com dificuldades de pregar esta palavra, porque muitos que viviam ali eram pagãos. Por isso, Mateus evoca o texto do profeta Isaías, né? Que nós vivam nas trevas e naquele momento, aqueles que viviam nas trevas iriam ser iluminados pela luz do Senhor. Então o evangelho deste dia nos revela o quanto fica, quando Jesus fica sabendo da prisão de João Batista, né? De João Batista, Jesus vai anunciar o evangelho. João foi preso, claro, por causa da palavra. Então Jesus vai para o território onde muitas pessoas eram pagãos e eles eram desinteressados das leis dos judeus. Então, por ser um lugar de pagãos, naquele lugar, Jesus ele vai anunciar o evangelho lembrando da universalidade da palavra de Deus. A pregação de Jesus então se inicia na Galileia. Isto é uma região onde a situação do povo era muito precária devido à grande quantidade de população. Se dizia que onde estavam os pagãos estava o pecado, muitas coisas não aconteciam naqueles lugares. Mateus inicia a missão de Jesus entre os pagãos para nos dizer isso, né? Eles são destinatários da pregação de Jesus, porque Jesus veio para os necessitados, os marginalizados, os excluídos, os pobres, que ainda não conhecem a luz de Deus, porque viviam na sombra do paganismo. Então, Jesus vai onde essas pessoas necessitam. E a mensagem de Jesus se resume nessa frase: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, para Jesus, era uma expressão que devia atingir todo o povo, todas as pessoas. O menino que nasceu em Belém, né, que nós adoramos, que foi adorado pelos magos, ele é o mestre enviado por Deus e ele nos ensina a proclamar o reino de Deus, que cura os enfermos, liberta os possessos. Então esta proposta do reino de Deus, ela se diferencia e ela é bem diferente
dos líderes daquela época. Jesus vem para destruir o egoísmo e as estruturas que fomentavam. Para que isso possa acontecer, há uma exigência de conversão. Jesus exige para todos os lados, até dos poderosos, aqueles que são vítimas de poder, que se convertam. E isso vale para todos nós. A conversão é levar o reino de Deus. Os pobres, as vítimas, precisam construir, ser humanizadas, sem ódio. E por isso Jesus coloca o amor como um mandamento. O amor é um mandamento para que os poderosos vivam e que devolvam e respeitem a dignidade das pessoas. O estilo da atuação de Jesus, que ama e se sacrifica pelos homens, deve ser o estilo de cada cristão. Nós somos chamados a ajudar nas angústias, libertar dos medos, anunciar a boa nova do amor de Deus. Somente o amor salva, enquanto que o egoísmo destrói. O amor não é dizer palavras solenes, bonitas e comovedoras, e sim imitar o amor de Cristo, que se entregou por nós, assumindo a nossa humanidade e morrendo por cada um de nós. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A conversão dentro deste evangelho, da leitura de hoje, consiste em crer em Jesus, amá-lo, amando o próximo, e crer não só nas suas atitudes básicas de cada cristão, mas vivê-la com toda a intensidade da vida. Este é o seu mandamento, que creiamos o nome do Filho de Deus. Assim, meus irmãos, que hoje, ao vermos Jesus, as suas atitudes de amor, possamos realizar em algum momento palavras dóceis, palavras de amor, e levá-las ao coração das pessoas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.